Irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, nessa humilde reunião pública da noite de hoje, no qual saímos dos nossos lares e aqui estamos. Como sempre dizemos, com a nossa pequena força de vontade, mas estamos aqui. Sendo uma reunião pública, nesta noite de hoje, vamos esforçar por manter os nossos pensamentos aqui, porque aqui estamos nós outros nos preparando para que um dia retornaremos à nossa verdadeira pátria. Então, o que é do mundo, lá fora. E vamos nos cuidar e nos preparar nesse instante. Então, convido a todos que, através de uma prece, vamos rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó Irmão Maior, aqui permanecemos de acordo com a vossa vontade e permissão. Nessa noite de hoje, como em tantas outras que passaram, nós estamos aqui para aprender, buscar a ser maior do que as nossas ignorâncias, egoísmo, raiva, ódio, tudo aquilo que nos faz com que nós sejamos seres inferiores. Então, Irmão Maior, com a vossa bênção e luz, que possa iluminar a nós outros que aqui estamos presentes, para que possamos aprender um pouco que seja, e aos nossos irmãos que nessa noite não poderão estar aqui, que vós os abençoe também em seus lares. Assim, Irmão Maior, rogamos a vós a sua bênção, força e luz, e a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, hoje quem vai fazer o estudo para nós é a nossa irmã Carlota, no qual todos nesse instante, como sempre relembramos, vamos prestar bem atenção e buscar o máximo de compreensão e entendimento no estudo da noite de hoje. Convido a nossa irmã, que tem a palavra nesse instante, para trazer para nós esta orientação da noite de hoje. Assim seja. Nossa, bem, gente. Pedir doce para mim. Obrigada, Lúcia. Obrigada. As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa abençoada de Jesus, que sempre está aí com as portas abertas, nos esperando, para que a gente possa aqui adentrar e buscar, como nosso irmão falou, aquilo que nós precisamos, né? Que é aquele entendimento, aquele estudo, para que Jesus possa nos ajudar nessa existência e nós consigamos vencer. Meus irmãos, eu já vou tomar uma água de uma vez, que a minha boca já secou. Então, que Jesus, que essa paz divina do Pai esteja sempre junto de nós. Meus irmãos, eu vou falar hoje, tentar falar para nós, com a ajuda desses amigos abençoados, que nos ajuda tanto, como essa mensagem que veio para nós tão linda da Maria Dolores, do Natal. Aí eu vou falar um pouquinho do Evangelho, mas eu vou começar aqui desde os tempos antigos, desde antigamente. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que a luz de Jesus esteja dentro dos nossos corações. Desde os tempos antigos,
bem lá atrás mesmo, né? Na própria origem da humanidade. Naqueles momentos iniciais da caminhada para o reino nominal, é que o espírito encarnado, né, é que os nossos espíritos encarnados, ele luta para vencer. Desde aquela época, ele luta para vencer a dor, ele luta para vencer os desequilíbrios, ele luta para vencer as angústias, ele luta para vencer o medo. E nessa busca, nessa luta, né, nessa busca, foi se definindo um sentimento no coração dele. Porque ele queria sempre a tranquilidade e, o recurso. Né? Ele queria a felicidade vencer, buscando a tranquilidade e a segurança, que é muito importante para cada um de nós. Desde aquela época, desde aquele início ainda, né? Ele já buscava a tranquilidade e a segurança. E nessa busca foi se definindo no coração aquele sentimento, né? Um sentimento que não sabia definir, mas que buscava com toda a força, né? Com todo o ardor, aquele sentimento da felicidade. Mas a gente sabe que felicidade para um planeta ainda de expiação e provas, um planeta que ainda está tão distante da perfeição, ainda é bem difícil da gente encontrar. Nós vamos encontrar momentos assim de alegria, nós vamos encontrar momentos de tristeza, momentos de amargura, momentos de felicidade, de alegria, mas é tudo momentos que ele buscava muito, porque ele já veio, já traz, a pessoa já traz em si aquela busca, é o que eles vieram buscar aqui na Terra. Agora nós melhorou, porque já vivemos tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias. E porque tanta ideia de felicidade que a gente tem, não é? Tanta ideia, tanto pensamento buscando, e quando acaba, ainda não é aquele. Então, jamais sendo conquistado em sua plenitude pelos habitantes deste planeta, atualmente, o pensamento atingiu o período da tecnologia, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. Agora melhorou um pouquinho, a gente ilude com alguma coisinha, né, que está aí, né, melhorou bem. A chamada sociedade de consumo. Com tudo isso, a felicidade para nós tornou-se a busca incessante de todos os bens materiais. É necessário possuir tudo o que é oferecido pela mídia, criando-se nas pessoas necessidades que importam unicamente no desejo dos fabricantes de vender seus produtos, né? E as pessoas, né, nós nos achamos obrigadas a seguir essas tendências, de procurar ter tanta coisa boa que aparece, que a gente quer também, a gente se ilude. Mas uma vez eu falei aqui, teve um palestrante que falou isso também, de um rapaz que comprou um carro, e ele veio para o caminho tão feliz, mas ele veio tão satisfeito, uma alegria imensa com aquele carro dele. Foi o primeiro carro que ele tinha. Aí naquela satisfação, quando ele chegou em casa, aí ele viu que o vizinho estava chegando com um carro igualzinho dele, o vizinho chegando assim. Aí o vizinho, espia aqui, fulana, olha para você ver o carro que eu comprei. E estranho, o carro é a mesma coisa, a mesma marca, e mais barato, o outro era mais barato. Ele já acabou, aquilo tudo caiu por terra, aquela alegria que ele vinha, acabou. Ele viu que o vizinho tinha um carro igual ele, que não era tanta vantagem dele. A gente gosta das coisas, naquele momento que a gente compra. Depois que a gente colocou lá, aquilo já passou, né? Aquele interesse, aquela coisa, aquela euforia, porque as coisas da terra materiais são assim, né?
E as pessoas, elas continuam infelizes, porque, né, porque só naquele momento, são momentos a nossa felicidade, por enquanto, elas são momentos. E a gente esquece daquele mestre dos mestres, né, daquele sábio dos sábios, que há mais de 2000 anos, ele disse para cada um de nós, né, para que o homem vivesse no mundo, mas que não fosse do mundo. Vivesse, mas não fosse do mundo. E a gente vê que, para que ele não se tornasse escravo, né? Nos advertiu para que não se nos tornássemos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes apenas o valor necessário enquanto estamos aqui. Isso nós temos o direito de aproveitar enquanto estamos aqui. Mas não vamos dar a eles um valor maior, né? Depois eu posso começar a andar, né? Que a minha cara começa a brilhar. Aí, chegando onde está aqui, gente. Quer dizer, se tornar escravos, né, dos bens materiais, atribuindo-lhe o valor necessário a nos manter na nossa existência aqui na Terra, apenas isso. Tenho um irmão, esse eu trouxe o Evangelho. Tenho um irmão, ele viveu no ano de 1700. E esse irmão, ele dá o nome de Cardeal Mornot. E ele aqui na Terra, ele nos fala que ele vivia ouvindo a lamentação das pessoas. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Como um cardeal, sempre as pessoas, um padre, as pessoas gostam de desabafar com as pessoas. Aqueles que sabem que tem alguma religião, eles gostam de desabafar com a pessoa. E ele que ouvia isso sempre. E passou para o mundo espiritual, continuou ouvindo a mesma coisa. E dizer que interessante, que era em todas as classes. Não é só aquela classezinha mais pobre, não. Em todas as classes sociais, as pessoas sempre reclamaram, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Aqui ele fala, o senhor não colocou óculos, gente, eu achei que dava para ler, Senhor. A felicidade não é deste mundo. François Nicolas Madeleine, Cardeal Mornot, Paris, em 1863. A gente vê que ele viveu em 1700. Um instantinho, esse irmão compreendeu, quando ele chegou no plano espiritual, que a única religião que existe é a de Jesus, amor e caridade. Tanto que ele deu 2 mensagens no Evangelho, tem aqui dele, desse nosso irmão, esse Cardeal Mornot. E tem também nas revistas espíritas, tem outros livros que ele deu a Kardec também, para a gente ver um cardeal e participando de uma doutrina tão abençoada como essa. Então ele fala assim, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. É o que ele ouvia. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Está vendo? É um testemunho que o nosso irmão dá, com toda certeza, que a gente vê na Terra. É tantas pessoas que a gente, para a gente, mas pessoa, é para ser tão feliz, nossa mãe, essa pessoa tem tudo. E mesmo assim,
A pessoa às vezes ainda está reclamando alguma coisa e desejando, né, por mais alguma coisa. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna neste mundo. Seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se, enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência secular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina às provas e expiações, é forçoso admitir que existem além moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Porque Deus, por que ele ia criar, né, tanta gente, criar tantos sábios, né? A gente pensa assim, quantas pessoas de sabedoria que veio do mundo, para depois desaparecer do nada, como se fosse uma poeira, né? A gente sabe que existem outras moradas. Jesus confirmou muitas vezes essa palavra, nos mostrando que não é só a terra. Ela não é a nossa única morada. Ela é uma abençoada, porque ela nos acolheu, né? Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, quer dizer que nós viemos para a escola. Aqui que nós vamos aprender a dar nossos passos, para que um dia, a gente não sabe quando, a gente possa alcançar esse mundo. A gente olha para cima, né? A gente vê as estrelas tão lindas, mas aí, como o irmão fala aqui, o nosso esforço, a nossa boa vontade é que vai nos poder levar a esses mundos, purificados e aperfeiçoados, porque lá nós não temos nem condição de chegar ainda, né? Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e as mais fecundas melhoras que virão. A gente vê até as leis, né?
A gente vê até aquele filme do passado, que barbaridade, que coisa, nem é bom ver. E as leis, que as leis esquisitas, que aquilo era de lei, não tinha nada contra. E a gente vê como que já melhorou. E está melhorando. Cada vez mais a gente sabe que vai melhorar. Quanto mais o homem se aprofunda em sabedoria, em conhecimento, ele desencarna, ele vai lá no mundo espiritual, volta trazendo mais conhecimentos. E assim o mundo está melhorando, com essas idas e vindas. Nós mesmos podemos ter certeza, já melhoramos um pouquinho. Se a gente pensar o que a gente já fez no passado, a gente porque não quer parar para pensar, né, nessas coisas. E das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Essa é a doutrina espírita. Ela veio aí para nos ajudar a melhorar, né? Para nos ensinar como nós vamos conseguir alcançar esses mundos. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo, que já dê início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, e nesta reunião solene, todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Essa oportunidade que Deus nos dá no final de ano, né, para que a gente possa fazer projetos melhores para a nossa vida. A gente faz muito de material, para que a gente possa fazer espiritual, para que a gente possa continuar lutando, esforçando para melhorar mais. Com esse conselho desse nosso irmão, esse cardeal Morneau, que deu essa mensagem em 1863, que ele entregou a Kardec, e que Kardec, através da doutrina, traz para nós hoje, nessa noite que antecede, né, as nossas. Vamos dar mais um ano, vamos dar mais uma passada, e que nós possamos ser melhores, né? Sempre melhorando mais um pouquinho. Essa mensagem comprova quando Jesus diz a Pilatos, quando Herodes mandou prender Jesus, e Pilatos o interrogava. Jesus foi preso e Pilatos o interrogava. És tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu, tu dizes, eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. Está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33 a 37. Dizendo isso, o Divino Amigo nos faz entender que há outras moradas, outros mundos, de acordo com a condição evolutiva de cada um. A casa do Pai é o universo. Está no capítulo 3 também ali do Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai de Jesus, porque se assim não for, ele já nos teria dito. Se ele falou, já foi para dar esse ânimo, essa injeção, né, de ânimo em cada um, para que a pessoa continuasse lutando com boa vontade, esforçando, né, para que um dia, e quando a gente fica contemplando as estrelas, a gente vê naqueles mundos maravilhosos, a gente também possa alcançar um dia desses mundos. Onde existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às condições evolutivas dos espíritos que nele reencarnam. A Terra não é uma só única de mundo de expiação e provas, tem mais mundos aí também, de expiações e provas, que muitos reencarnam
Às vezes sai daqui, não melhoraram, tem que ir para lá, começar tudo de novo, começar a repetir de ano, né? Repetir de aquilo que já estava aprendendo aqui, ele vai continuar repetindo o ano. Temos, assim, mundos primitivos, né? Esse nós também já passamos por lá, onde a existência é toda material, onde reina soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. Nós já passamos por um mundo difícil desse. Ali encontramos os espíritos no início de suas existências. Em seguida, temos os mundos de expiações e provas. Esse nós conhecemos bem porque nós estamos nele. Mas esse outro a gente nem lembra, né? Quando nós passamos lá nesse início das nossas existências. Entre os quais temos a Terra, este planeta que nos acolheu na fase de aprendizado, onde ainda predomina o mal, razão pela qual vivemos abraços com tantas dificuldades. Infelizmente, o mal ainda existe. Jesus diz, enquanto existir homens maus na terra, o mal estará nela. Então, o dia que terminar que os homens deixarem de ser maus, esses espíritos serão banidos para outros mundos, mas de acordo com eles mesmos. Temos em seguida os mundos de regeneração. Eles servem de passagem entre o mundo de expiação e provas para os mundos felizes. As almas que se arrependem nesses mundos encontram a calma e o repouso, acabando de se depurar. Todos nós nos sentiremos muito felizes de ali habitar-nos, pois é a calma depois da tempestade. E se a gente feliz vai ficar, mas sem esforço, como fala no Evangelho, se a gente cruzar os braços, não vai adiantar, né? Não adianta. Temos os mundos ditosos ou felizes, onde apenas reina o bem, porque o bem venceu o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde apenas reina o bem. Já pensei em sonhar com um mundo desses, né? Acho que nem sonho, talvez a gente não consegue nem avaliar a beleza desses mundos. Os livros do André Luiz dá para a gente perceber muita coisa, né? Dá para a gente aprender muita coisa, mas para a gente pensar a calma, a beleza, né? A grandeza desses mundos que tem aí para cima, são moradas que Jesus, Deus fez para cada um de nós. E Jesus permite, como um filho de Deus, viver na Terra, né, como um governador supremo deste planeta. E ele fala pelas, o meu reino não é deste mundo. Já pensou? Ele que é um governador supremo dessa Terra. Ele fala uma coisa dessa, né? O reino dele ainda não era aqui. Como a gente viu que não foi mesmo, que é a barbaridade que aconteceu com ele. Aqui na Terra, mundos de expiações e provas, vivemos numa mistura de momentos de felicidade, momentos de tristezas, momentos de alegrias, momentos de amarguras, típicas do aprendizado que devemos ter para seguirmos adiante na nossa jornada. Jesus é tão bom para cada um de nós, esses espíritos que estão aí, os nossos amigos espirituais, como eles falam, né, como tem no Evangelho, que Deus nos deu eles desde antes do nosso nascimento, eles nos acompanham, nossos amigos espirituais, antes do nosso nascimento, eles vão nos acompanhando pela vida fora, sempre nos ajudando, mas como diz, eles recebem uma ordem, tem pedras no caminho, mas não pode tirar as pedras por nós, porque só nós podemos tirar. Porque essas pedras fomos nós que colocamos diante de nós. As dificuldades somos nós que praticamos, que colocamos com a nossa vigilância, né, com as nossas imperfeições. Aí nós é que temos que ir limpando o nosso caminho para que eles possam nos ajudar
mas eles não têm esse direito. A vida futura, Jesus nos apresenta como sendo a meta que a humanidade alcançará um dia. Aí ele ainda nos dá esperança. Um dia, né, todos nós estamos marcados da fonte, como tem no Evangelho a mensagem. Cada um, Deus pôs um selo na testa de cada um aqui na Terra. Todos estão marcados para continuar na sua jornada. Não sabe quantos ficam para trás, outros caminham mais rápido, mas outros vão ficando, mas chega o dia deles também, para que possamos um dia chegar a essa condição desses espíritos. Tem outros mundos, outros lugares, onde a vida continua e prospera em condições diferentes daquela que temos aqui na Terra. Aí já o mundo não acaba nunca, né? E nós vamos estar sempre de um mundo para outro, se a gente trabalhar e esforçar, porque, igual eu falo aqui, tem outros mundos, tem outros lugares, e que a vida continua e prospera, porque em condições diferentes daquela que temos aqui na Terra. Então é preciso que nós continuemos a caminhar enquanto há dia, para que a noite não nos pegue no meio do caminho, né? Esse Jesus é que nos pede, para que possamos caminhar. Para encontrar essa felicidade, no começo da mensagem, o nosso irmão fala: "Oh, meu filho, obrigado." No começo da mensagem, Jesus, obrigado, meu filho. Eu fui muito bem arrumado. Obrigadinho. No começo da mensagem, ele nos fala dessa felicidade, quantas ideias que se formaram nessa busca por felicidade aqui na Terra. Quantas ideias? Eu não tenho ideia, mas tem isso para ser feliz, preciso daquilo outro. Tudo coisas materiais. Mas aí temos aqui esses irmãos, né? Esses irmãos que vieram, mas já com capacidade, né? Irmãos que já vieram lutar para não querer nada da terra. Eles não pensavam em querer tesouros na terra. Deixa os tesouros da terra, né? Os ladrões vão desenterrar, vão roubar, né? Os bichos vão roer, né? E não adianta. Aí ele nos fala da felicidade verdadeira. Exemplos de espíritos de alta envergadura, que viveram e venceram e encontraram a felicidade em valores que não são materiais. Aí, muitos, a gente nem sabe quantos que fazem no silêncio a obra, né? Quantos que já partiram, mas alguns que ficam mais claro para a gente, né? O Francisco de Assis, né? A beleza da luta deste irmão. Tem um filme que ele com os pés tudo sujo, ele entra lá onde o Papa mora, que agora até me fugiu o nome. Ele entra com aqueles pezinhos sujos, e o Papa ajoelha e beija os pés dele. Aí ele fala, mas puxa a mão e oferece a mão para o Papa e fala: "Vem comigo." Ele viu que aquele irmão tinha condição, aquele irmão era humilde. Aí, mas não tinha como ele sair dali daquela, né, já estava impregnado daquelas coisas ali, né, das ilusões, das utopias. Aí Francisco de Assis foi embora, né, com aqueles pezinhos descalços e sujo dele, com a turminha dele, que ele andava sempre com uma turma de irmãozinhos, quando ele estava aqui na Terra. Então nós temos o exemplo desse nosso grande irmão, que é o pai da pobreza, né, que é Francisco de Assis. Tem também outro, Paulo de Tarso. E Francisco de Assis era rico, deixou tudo e ficou pobre. Paulo de Tarso também. Ele foi encontrar felicidade quando ele
encontrou com Jesus. Quando Jesus, na estrada de Damasco, encontrou ele. Ali ele começou a ser feliz. Mesmo no sofrimento, que a gente não quer sofrer, a gente não quer passar trabalho. Mas se a gente prestar atenção na vida desses irmãos, dos apóstolos de Jesus, o que eles passaram, mas a gente nunca pensa nessa parte, né? A gente queria ser muito feliz, e sem saber que a terra ainda é de mundo de expiação e provas. Tem outro também, que encontrou a felicidade em outra coisa. Até o Gandhi. Gandhi encontrou a felicidade lutando pela paz, sem pegar numa arma, defendeu o povo dele sem derramar uma gota de sangue. Tem outra também, né, aquelas nossas abençoadas irmãzinhas, Madre Teresa, a irmã Dulce, que encontraram a felicidade, né? Auxílio aqueles que estavam desvalidos, que viviam caídos pela rua. Agora o nosso querido Chico Xavier, o que a gente vai falar dele? Esse nós conhecemos mais, né? Esse nosso querido, tanto problema que ele tinha, e a felicidade que ele tinha era essa, de auxiliar. E o nosso querido Divaldo, né? Que dispensam qualquer coisa que a gente possa falar deles. A gente nem tem como falar desses irmãos tão abençoados que nos ajudaram a pelo menos nos mostrar o caminho. Eu queria os irmãos lerem, eu tenho certeza que os irmãos leram a mensagem, mas ela é tão linda, gente. Essa mensagem que foi dada aí para a noite, logo esses dias que antecederam, passou o Natal e antecede o Ano Novo. Senhor Jesus, cada ano ela traz uma mensagem maravilhosa, essa Maria Dolores. Senhor Jesus, ante o Natal brilhando renascente, recordo-te a promessa em sentido profundo e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos no mundo. Só isso dá uma força, uma coragem para a gente continuar lutando, né? Por isso, creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de imenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Chegaste ao mundo sem qualquer brasões, sem violência, sem púrpura, sem guerra, e transformaste povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros irmãs, o caminho de paz e da alegria, pela sublimação das leis humanas. Deste a fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali. Entretanto, nutrindo indiferença injusta, crê ainda, Jesus, que não fomos a ti. Impele-nos, Senhor, em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o orgulho frio e vão. Queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Maria Dolores, é a mensagem do nosso querido Chico Xavier. Aí que os irmãos possam ler e reler, guardar essas mensagens muito bem guardadas, porque é muito importante a gente estar sempre buscando nelas a compreensão, a força que necessitamos, né? Onde está Deus? De José Cardoso.
espírita, um médio espírita, um poeta espírita. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais, quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma ilusão da fé. Mas o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta, este sim dirá com segurança, que ele afirma porque ele tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Vivemos, meu Deus, a tua busca, ao teu encontro. Senhor, que nós possamos encontrar-te um dia. Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, em nossas deficiências. Senhor, ajuda-nos a encontrar o caminho, deste caminho que vós espera de cada um de nós. Como este poeta fala para cada um de nós. Onde está Deus? Que nós buscamos encontrar-te um dia. Nesta vida, nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. Que possamos continuar nessa busca. Onde está Deus? Buscando nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Descubro Deus na frase que perdoa. Escuto Deus na mão que acaricia. Percebo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando a compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade. Escuto Deus no cântico do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade. E sinto Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, porque em tudo fala dos poderes seus. Eu vejo Deus nas artes, no amor dos homens, também encontro Deus. Mas onde vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, mas é dentro do nosso próprio coração. Do poeta espírita José Soares Cardoso. E Jesus, meus irmãos, é que abençoe a cada um, reforçando, iluminando. Que este novo ano possa trazer muito progresso, muita luz no lar de cada um, não só de dores, com muita paz, os lares doentes, mas o mundo inteiro com muita paz, com muito amor, com muita luz de Jesus, para que este mundo possa cada vez continuar melhorando, cada vez mais, porque a gente vê que ele já melhorou bastante e ele pode melhorar mais. E Jesus abençoe a todos, reforçando e iluminando a cada um dos meus irmãos. E eu peço a Jesus
E ao sairmos daqui, possamos levar muito toda essa vibração boa, essa casa abençoada de Jesus, para nossa, dentro do nosso lar, para que no dia de amanhã nós possamos sempre ser sempre uma pessoa melhor, sempre melhor, apesar de alguma coisa, de alguma dificuldade, mas nós sabemos, nós estamos sempre no amparo daquele divino Mestre Jesus. Agradeço a casa, agradeço essa falange bendita, os benfeitores da casa, agradeço a Aparecida, agradeço os irmãos pela paciência de me ouvir. Deus que abençoe a todos e que o passe, eu tenho certeza, os irmãos vão receber muita coisa boa nos passes. Que Jesus abençoe a todos, que a paz de Deus é que permaneça no coração de cada um, hoje e sempre. Graças a Deus.